Bom dia, pessoal. Estou aqui agora dando as boas-vindas à Patrícia. Uma vez mais, minha esposa me suportando aqui durante uma das lives que estou fazendo, porque ela tem muita experiência na vida e tem muito para trazer para nós também, certo? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e muito bom estar aqui de novo com o Jorge, né? Com vocês. E numa segunda-feira, é até bom que a gente comece já refletindo como é que a gente está iniciando a semana. Com que espírito, com que ânimo que a gente está realmente iniciando. Se a segunda-feira é aquilo de, ai, o despertador já tocou, meu Deus, já estou cansado. E quantas vezes na vida a gente realmente acorda na segunda-feira com uma sensação de cansaço? E muitas vezes não é nem um cansaço físico, é um desânimo que chega a pesar a nossa vida, né? Por isso que a gente fala muito em dar sentido à vida, porque quando nós fazemos coisas que são maiores que nós, são maiores do que as nossas limitações, ao invés disso nos desanimar porque parece que é grande e difícil, isso nos dá um fôlego novo, né? E é muito bom, porque é uma maratona, né? A vida, que a gente não tem que seguir sempre e nós precisamos desse renovo, né? Bem, nós estamos então iniciando uma semana, como disse Patrícia, já colocou uma série de coisas importantíssimas para que a gente tome a nossa iniciativa em relação a encarar esta semana. E eu diria para vocês, né, o que sempre digo, eu sou o Jorge Penteado, eu trabalho em levar a vocês com mentoria o que significa dar sentido à vida utilizando-se da inteligência espiritual. Inteligência espiritual essa pela visão científica do processo. Bem, o nosso tema de hoje parece que está tudo bem, mas pode ter alguma coisa, né, digamos assim. Ele é um tema que nós usamos para alertar a mediocridade do ser humano. Ele é um tema que traz para vocês, uma vez mais, um apontamento para o poder que está dentro de você. E através desse poder há uma promessa. E nós temos todo o direito de alcançar esta promessa. Sim. Nós precisamos trabalhar em prol desta promessa. E é por isso que nós estamos aqui para falar sobre este tema hoje. Parece que está tudo bem, mas este mas aí é chave. Então, vocês precisam entender bem o que significa isto. Patrícia, então, vai nos relatar o que ela tem já de experiências que fizeram com que, às vezes, ela também tivesse uma tendência a ir para um lado de conforto, um lado, digamos assim, a minha vida está ótima e sabe-se que não está. É uma maneira de se conformar. Então, ela tem muita vivência nisso, assim como eu. Nós já estamos há muito tempo juntos e trocamos muitas ideias. Eu passo a palavra então à Patrícia e ela poderá falar sobre o assunto. Quando a gente definiu esse tema, a gente definiu por quê? Porque muita gente que nos procura fala assim, é muito empresário, né? A gente está numa fase que todo mundo está buscando empreender, até quem tem algum trabalho fixo quer ter outra renda, então as pessoas começam essa situação muito por esse lado, né? Porque, lógico, você se ausenta mais da família quando vai trabalhar mais e geram outros conflitos. E as pessoas falam pra gente assim, poxa, as pessoas às vezes nem me entendem, porque minha vida está suprida, eu tenho, minha família está tudo bem, a gente não está atravessando nenhuma crise financeira mesmo. A gente não está aqui desconsiderando a situação que o mundo está passando, de uma pandemia que gera, né, que é uma crise sanitária e que gera muitas outras crises. Nós não estamos desconsiderando isso. Mas crises sanitárias ou não, o mundo sempre atravessa, né? E quando as pessoas vêm com essa assim, poxa, financeiramente tá tudo ok. Eu poderia ganhar mais, mas eu tô bem, não tenho nenhuma. Eu não chego a ter um problema financeiro. Minha saúde, a saúde da minha família tá tudo ok. E eu sinto um vazio. Eu não tenho ânimo. É sempre. A segunda é sempre cansativa. Quando eu vou fazer planos, você conversa com as pessoas e vê que os planos dela parece que tá sempre. Ai, não, já tá tarde, ai, não dá mais certo. Ai, eu já vi outras pessoas tentarem isso e não aconteceu. Então vai passando essa insegurança.
da vida. E a vida vai ficando sem graça. Eu não estou falando aqui de uma depressão profunda, e eu não estou falando de uma pessoa que realmente está passando por um problema, mas daquilo que está tudo aparentemente bem. E quando a gente, né, vem às vezes o marido, né, falar com a gente e diz assim: poxa, eu converso com a minha esposa e ela diz assim: você está reclamando de barriga cheia, tá tudo bem, a gente tem que dar graças a Deus pelo que tem. E isso tudo é verdade, a gente tem que dar graças a Deus por tudo que a gente conquistou, mas não quer dizer que eu tenho que parar aí. É assim, não tá tão legal, mas vamos mexer em time que está ganhando. Você não vê que tá todo mundo em crise e a gente tá suprido. Gente, quando a gente fala em dar sentido à vida, é porque muitas vezes a gente está dando valor a coisas passageiras e esquecendo o que é eterno, o que realmente tem valor. Então é isso que leva as pessoas a sentirem este vazio, esta insatisfação. E eu não estou. A insatisfação é teu espírito dizendo: posso mais. Não é uma coisa ruim. Quando a gente está insatisfeita, a gente tem uma educação que parece que está insatisfeita, é ingratidão, é ambição demais, como uma coisa doentia. Não, está insatisfeito é teu espírito te dizendo: vamos avançar. Vamos avançar. Tem muito mais coisa para fazer. Vamos desfrutar demais. Né? A gente tem que olhar a natureza, o que Deus fez, como é grande. E porque muitas vezes a gente fica tão pequeno. E não é, eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Estou falando aqui de sensações, de emoções, de coisas que a gente pode viver e É isso aí. partilhar e não está vivendo, e agora com a desculpa da pandemia. E não é a pandemia. A pandemia está trazendo muitas distorções e muito sofrimento, sabe? E quando a gente fala que a gente tem que dar graças a qualquer tempo, que a gente tem que viver bem em qualquer situação, parece até que a gente está pedindo desculpa para os outros por querer estar bem. É assim, eu vi uma amiga minha abrindo a live e ela é uma pessoa que eu conheço e ela é muito positiva, mesmo nas situações que parece que está tudo perdido, ela está vendo luz, é uma pessoa muito bacana. E ela iniciou a live dela meio que até se desculpando por ela estar feliz. E a gente tem que buscar o lado bom das coisas e levar luz aonde a gente chega, né? Porque nós somos luz nesse mundo. E a gente não pode perder esse brilho, né? Por Verdade. as dificuldades que temos passado, dificuldades em todas as áreas. Mas Ok, verdade. seguir. Patrícia colocou uma coisa aqui bastante interessante que a gente ouve muito, principalmente no Brasil, né? Que é muito ligado ao futebol. E existe o futebol até mesmo sem público, né? Bastante, É uma bastante paixão, jogado, é né? É uma uma paixão. paixão nacional, e enfim. Mas o pessoal geralmente usa esse termo, né? Time que está ganhando não se mexe. Tem que se tomar cuidado com essa expressão, É. né? Porque time que está ganhando, ele pode estar no momento harmonizado com, digamos assim, a expansão do universo, né? Com o que está acontecendo. Só que se ele parar e não procurar novas estratégias para empregar, ele vai ficar sempre naquele mesmo ponto. E outros vão superá-lo, né? Uma vez que isso é voltado à competição entre times, a estratégias, né? É um belo exercício. O É que verdade. acontece? Nós precisamos não olhar o time do lado porque ele está melhorando e trabalhar para melhorar isto, mas sim verificar como está o universo evoluindo e evoluir. Então você precisa saber o seguinte: eu tenho um time, ele está ganhando, eu tenho que mexer para melhorar, independente do que está acontecendo com os meus adversários no mercado. Eu preciso buscar, na realidade, estar me expandindo, estar harmonizado com o que significa estar na frente. Mas estar na frente não porque eu quero combater A ou B ou C, não. Porque eu preciso crescer. Eu necessito estar me expandindo assim como se expande o universo. Isso é um dos casos que se enquadra bem no que eu falei logo no início. No início eu disse,
Nós temos aqui uma atenção à mediocridade. É. A mediocridade te leva a esta zona de conforto, te leva a você praticamente se estagnar quando você está tendo resultados. E quando você acorda, leva uma sacudida, você já está tão atrás que fica difícil retomar. Não estou dizendo que não Não retoma. retoma, sempre retoma. Retoma, sempre retoma, mas Se tem um quiser. preço. Tem um preço, é a sua dedicação, é voltar a focar. E quando volta, tem um detalhe muito importante que tem que ser levado em consideração. Quando volta, não é mais o que você fazia e que dava resultados anteriormente que dará agora. Porque houve a expansão, o mundo se mexeu, um monte de coisa aconteceu. Então, todas essas coisas que aconteceram, elas fazem com que o ambiente seja diferente, certo? A Patrícia? gente, quando coloca que a gente tem que crescer, tem que expandir o universo, nós temos isso é uma coisa que é natural do ser humano, é da nossa essência espiritual, essa expansão. Não é uma coisa que as pessoas, como o desafio traz algum incômodo, né? Porque sai da zona de conforto e a gente fica assim, sem querer pagar esse preço. Mas sempre tem um preço a pagar. O preço de estar parada, estagnado, ele é alto, ele é muito alto. E às vezes a gente fica. Quantas vezes eu vejo pessoas que eles buscam tanto estabilidade financeira, que ficam num trabalho que não gostam, que eles não produzem, que eles não crescem, que eles não evoluem, que isso afeta as outras áreas da vida, afeta o seu casamento, afeta a relação com os filhos, afeta, a relação, afeta o todo, porque nós fazemos parte, né, de um todo. A gente não tem como estar insatisfeito em uma área e isso não cair, né, acabar atingindo outras áreas da vida. Então a gente tem que ficar muito alerta porque tem um crescimento. A gente tem que olhar muito a natureza, as famílias, né? Elas não vão crescendo, elas não vão mudando. A gente tem que ir se adequando, né, a isso. E isso é uma coisa que é boa, é prazerosa. Então, essa expansão, que é o que a gente fala, esse crescimento é espiritual. É de cada vez você dizer, eu posso mais, eu tenho mais clareza, porque a gente vai ficando mais velho e a gente não vai tendo, né, uma certa clareza, a gente também não pode tomar as experiências da gente como a verdade absoluta. Eu não estou falando disso. Ah, eu vivi mais, eu sei mais. Não é desse jeito. Porque o ouvir que Deus nos deu, né, e que muitas vezes a gente tem tantos problemas porque a gente não quer ouvir nem a voz de Deus. Porque Ele habita em nós, Ele fala conosco. Nós temos uma voz que tem que ser a suprema, que é a voz dele. Claro, o mundo tem muitas vozes. O mundo tem muitas e muitas vozes. A gente escuta a voz do medo, num período de pandemia, num período de crise financeira. As contas da gente quando vão chegando tem uma voz, né? Tudo tem uma voz. Os filhos, o marido, tem uma voz e todas elas precisam ser ouvidas. Mas a gente tem sempre que priorizar a voz de Deus. Por isso que é, o Jorge está sempre falando, a gente está na era da intuição, né? Em que a gente Isso mesmo. tem que levar em consideração, porque é tanta informação. E realmente a gente não desconsidera a informação, é preciso. Só que a gente entrou numa era que foi tanta informação, e o ser humano ficou perdido com essas informações, né? Nós ficamos para que lado nós vamos? Um dia é uma coisa, um dia é outra, um dia você pode, outro dia você não pode. E o que é que realmente é verdadeiro? E qual é a voz que nós temos que confiar? É a voz do Espírito que habita em nós, que está em nós, né? O É Deus isso mesmo. que está em nós. Então, é, vamos começar a ter essa sensibilidade, olhar para nós, ter calma. Olha, o momento quando você acorda, né? Que você passa um tempo ali, que você medita e para ouvir a voz de Deus. Agora é ouvir a voz de Deus, não é acordar, reclamar que está com sono, porque o despertador já tocou, porque o dia é chato. Não, e tem mais. Se você tá com essa expectativa do dia chato, né? Provavelmente é isso que você vai ter. Muda a expectativa. A gente faz um exercício que também é no final do dia. O dia
não foi o que você esperava, mas refaz na tua cabeça um caminho daquele dia mesmo, que poderia ter sido diferente. Aquele contrato que não fechou, poxa, imagina ele sendo fechado, tua energia vai aumentar. E tem mais o contrato que não foi fechado hoje, ou a situação que não foi resolvida hoje. Poxa, Deus te deu a oportunidade de uma manhã também, né? Então, começa a agradecer no final, eu estou falando do exercício do final do dia, né? Agradece esse dia e refaz e projeta o amanhã, né? E acorda já, porque isso, eu estou falando isso porque você já vai acordar no outro dia com a tua energia que não vai ser a mesma de, ai meu Deus, já estou com esse despertador. E descansar é bom, é justo. A gente tem que descansar, né? Isso nos faz produzir mais, crescer mais. E a vida às vezes parece até meio incoerente, né? Pra gente. Todo Verdade. mundo, quando você vê assim numa empresa, por que é que não tá dando certo? A primeira coisa que vai perguntar é assim, como é que tá o teu sono? Para você ver como tem o tempo de parar, né, mesmo. Mas é parar com produtividade, é você dormir. Uma declaração que a gente faz todo dia, né, antes de dormir, é um sono reparador, né? Sim. Tem que ser um sono reparador, Revigorante. revigorante, né? Isso é importante. A nossa palavra, o que nós esperamos das coisas, elas têm que ser declaradas, né? Elas têm que ser importantes, elas têm que ser definidas nas pessoas, né, nas mentorias que a gente faz e nas conversas hoje que a gente trabalha alinhando realmente o nosso cérebro, porque a gente usa a inteligência espiritual. Nós sabemos e cremos no mundo espiritual, mas nós usamos ferramentas científicas, ferramentas comprovadas, né? E a definição mais difícil para todo mundo é o que é que eu quero. Então vamos começar, a gente não é acostumado a definir coisas de forma consciente. A gente faz muito pela necessidade e tem que ser de forma consciente. O que é que eu quero? Jesus perguntou isso a todos que ele se aproximou. O que é que você quer? Né? Então a gente começar a definir o que é que queremos. Imagina quando você vai em um restaurante que você diz o prato que você quer. Não é fácil para o garçom trazer, né? Agora imagina quando você fica, eu não sei se eu quero carne, se eu quero peixe. Você tem que dizer o que é que você quer. Né? Bem, Patrícia tem focado coisas bastante interessantes e quando ela falava agora, eu me lembrava de uma citação ou uma colocação feita pelo Tiago Brunet na internet há pouco tempo atrás, esses dias atrás aí. E ela é muito interessante. Essa colocação que ele fez traz a consciência a nós de que de fato o Criador existe. E eu vou explicar para vocês agora para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Porque muitos questionam o Criador. O Criador, ele é seu pai espiritual. É ele que vai dar a você todo o caminho, toda a maneira que você tem que, digamos assim, ser, de estar, para poder estar se desenvolvendo, crescendo o tempo inteiro na vida. Você estabelece o sentido, você tem que ir para o propósito que ele colocou para todos nós, que é de servir, mas você precisa ter objetivos para trilhar este caminho. Mas voltando ao caso que eu estava comentando do Tiago Brunet, ele faz um questionamento às pessoas em geral, dizendo o seguinte: se você levasse um tapa na cara por causa de qualquer coisa aí com relação a um momento com determinado indivíduo, qual deveria ser o seu procedimento? Aí ele coloca 3 opções ou 4 opções, tanto faz. Entre elas está: dou um tapa na cara dele, revido, né? Ou eu dou a outra face, como está escrito lá nas escrituras, ou enfim, tem ali algumas alternativas. E a grande maioria conhece as escrituras. Então, quando responde a ele esse questionamento, responde dizendo: dou a outra face. Aí o que acontece? Ele explica, e eu estou totalmente de acordo com ele, o seguinte: quando você responde dou a outra face, você está se referindo ao poder, ao Deus que tem dentro de você, porque você conhece isso. Só que você não é 100% aquele Deus que está dentro de você. Você está em desenvolvimento.
E na realidade, na prática, o que acontece? Você não dá outra face. Você revida, ou com palavras, ou fisicamente até muitas vezes. Então, Ou, você vê, você tem dois lados. Você tem o Deus dentro de você que te dá todo o suporte para que você possa andar como ele deseja, no servir e servir cada vez mais. Mas você tem o livre-arbítrio e você escolhe coisas diferentes do que ele está dizendo para você. E o que Patrícia chamou bem a atenção, e eu achei bacana mesmo, muito legal, é o fato de que você precisa estar prestando atenção com certeza. constante no Deus que está dentro de você. Uma É coisa, isso. uma coisa que acontece até essa situação, né, que você colocou de dar outra face, a gente passa por uma situação e a gente quer ficar revivendo muito tempo, né? A mesma situação. Então, acontece uma situação como essa, assim, de que você revida, né? Aí você fica o tempo todo ou arrependido, ou achando que devia ter dito diferente, devia ter agredido mais, não sei. Mas você fica preso àquela situação. Sabe, alguém fala uma coisa com você e você passa dias pensando naquilo, ah, aquela pessoa falou isso, eu deveria Fica ter. remoendo, É, né? então, quando eu falo esse exercício de você, até uma situação que passou, você refazê-la de uma forma positiva, é para que sua energia ela aumente, para que sua fé cresça, porque quando sua energia aumenta, sua fé vai crescendo, né? Você sai daquela de e sai do passado, né? De reviver e reviver o que não é bom. A gente tem um passado e ninguém está negando, tá? Mas a gente não precisa viver. Então, quando o Jorge às vezes fala, né? Poxa, porque a gente não pensa. A gente tem atividade mental o tempo inteiro. Quando a gente está revivendo aquela situação com raiva, ai meu Deus, aquela pessoa disse isso comigo, eu devia ter, né, devia ter agido de tal forma, porque. Gente, isso é atividade mental. Isso não é pensar. Pensar é criar, é crescer. Atividade mental é pensar em qualquer coisa, é assistir quantas vezes as músicas que eu não gosto, eu ouço porque você tá. Hoje você vai no mercado e tem música, né? E às vezes eu tô lá e tá uma música triste, aquela sofrência, né? Pessoa traída, quebrada, decepcionada. E essas músicas, sei lá, elas têm umas coisas que seu cérebro pega na hora. E você sai de lá. Tem dia que eu passo o dia, assim, que eu tenho que ter consciência, porque quando eu vejo minha cabeça tá com aquela música, de novo. Então, aquilo que eu falei, que o mundo tem muitas vozes, né? Então, a gente tem que ter consciência e voltar. Não, não é isso que eu quero, que eu vou. Isso não é pensar, isso é uma atividade mental. Isso é automático. É igual a gente precisa da nossa cabeça para respirar, mas a gente não tá. Ai, meu Deus, respirando, eu tenho que controlar aqui a respiração. Não. A gente tá é, respirando simplesmente. E tem até alguns exercícios para a cabeça que são de respiração, né? Posso ajudar um pouquinho nisso. Você Na tá. realidade, a meditação, ela tem como base para você que está iniciando a praticá-la, prestar atenção na sua respiração. Por quê? Você não dá a devida atenção à sua respiração. Você simplesmente, como está no seu hábito diário de respirar, e é necessário para que você tenha vida, você já deixa de lado porque sabe que está acontecendo. Você não pensa Não que pode incomoda. respirar melhor, você não pensa que é prestando atenção na sua respiração que você desvia a sua atenção na sua mente de problemas que são indesejáveis para vocês. Ficar lembrando daquela vizinha tóxica lá que só te dá trabalho, que só fica falando dos outros, não sei o quê. É quando isso vem à sua cabeça e você vai adquirir raiva contra ela, vai baixar a sua energia, esqueça isso. Passe a prestar atenção na sua respiração e deixe a sua mente livre, aberta. Quando ela fica livre e aberta, traga aquilo que você realmente quer, aquilo que é o seu objetivo primordial naquele Aquilo que momento. te traz alegria, né? Isso. Transforme a vida em bênção, tudo, porque aquela vizinha chata, tóxica, que a gente considera, que às vezes é a gente também, né? É, ela é para ser bênção. E nós temos um Deus que diz que transforma
maldição em bênção. E ele habita em nós. Você acha que a gente não tem o mesmo poder? Com Nós temos. certeza, com É questão certeza. de o que é que. Olha só, aquela música triste, ela pega em você, mas um sorriso também vai pegar na outra pessoa. Um bom dia mais animado também vai. E são coisas que conectam. Quando eu falo pega, é porque conecta. Então, escolha com que você vai se conectar. Mas o universo tem leis naturais, universais, que a gente não pode desconsiderar. Primeiro É isso dá, mesmo. depois recebe. Então, dá primeiro o sorriso. E realmente as coisas se conectam. A pessoa. E é o poder da consciência que nos leva, né, a fazer essa transformação. Porque realmente, quando alguém vira a cara pra gente, a vontade que a gente tem é de revidar, de virar a cara, no mínimo virar a cara. Mas o poder da consciência de quem nós somos, do que nós podemos, nos dá força para que a gente possa dar um sorriso para aquela pessoa e olha, se a gente muda o dia de alguém, nós mudamos o nosso. Então, o olhar tem que ser muito, não para a nossa dor, não para a nossa necessidade, mas o que é que eu estou dando para o universo? Porque a dor vem daí. O incômodo vem de estou dando pouco, não estou dando da forma devida. E a Bíblia fala, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vamos querer da gente e menos do outro. Querer, quando a gente tem a consciência, né, do que a gente pode, por Deus estar em Uhum. nós, muda a forma de nós agirmos, né? Inclusive nós praticamos um exercício e que eu sempre recomendo a todos que pratique e pratique muito, que é o seguinte: você para estar bem precisa estar com a sua energia com uma vibração alta. Caso contrário, você entra nessa de ser influenciado por tudo, pela música, por um filme, por uma série de coisas que não tem nada a ver, nada a ver. Quando você vê, o seu dia passou e você gastou o seu tempo, é, digamos assim, usando a mente de maneira errada, pensamento praticamente nenhum, questionando quais são suas verdades para adequá-las à necessidade atual, mas nem pensar. Então é por isso que a gente diz, as pessoas não pensam. De fato não pensam. A estatística que a gente tem é de que 95% da população mundial, que são 8 bilhões de pessoas, não usam a mente como deveriam, não pensam, como eu sempre falo, fora da caixa, né? Não pensam realmente trazendo vibrações que vão poder aportar a ela crescimento. É. E isso é um fato que a gente tem que levar em consideração. Que exercício é bom, por exemplo, para você fazer? Todo mundo tem aquele amigo tóxico, né? É, e não tem como, não vou dizer se livrar, mas não tem como se afastar, porque o ideal é, se tem alguma coisa que é tóxica no seu dia a dia, afaste-se dela, se possível. Tem, às vezes é um parente. E o que você precisa fazer? Comece a praticar o olhar para ele, para este parente, e você verificar o que ele tem de bom. E em vez de falar qualquer outra coisa, comece a elogiá-lo por este ponto que ele tem de bom. Né? Digamos que ele seja bom, mas pelo menos você é muito carinhoso com seus filhos. É um exemplo. Né? Então, a partir desse momento, a vibração que você está trazendo, ela é alta, porque você está elogiando uma pessoa. Esta pessoa, por outro lado, vai se sentir melhor e levanta também a sua energia. E como você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você faz, você vai estar atraindo o quê? Mais vibrações positivas. Então, trate de maneira diferente, procure ver nos outros o que eles têm de bom e elogie essas pessoas. Isso fará com que não só ele mude de atitude, como você receberá, porque a lei universal de atração, ela diz exatamente isso. Na frequência que você pensa, você atrai. Você sintoniza e puxa tudo que tem naquela frequência para você também. Então é uma maneira, parece bobinho, né? Mas é uma realidade e você não sabe o poder que tem atrás disso. Não, Precisa usar. às vezes a gente não nota o quanto reclama.
A gente vai no mercado, a gente reclama de como as coisas estão colocadas, porque isso nunca nos atende, né? Nunca tá bom. E a gente vai no restaurante, o atendimento é sempre ruim. E eu não estou dizendo que são excelentes, não, os atendimentos, tá bom? Mas a gente reclama tanto que vai tentar, vai fazer. Vai fazer pelo preço que você quer pagar, se você consegue fazer pelo preço que as pessoas querem pagar, se você consegue fazer tão bem. Então, e eu estou dizendo isso porque quando a gente começa a reclamar no mercado, do restaurante, da manicure, de tudo, a vibração ruim vem é pra gente, não é para aquela. Puxa essa vibração. Porque quando você está reclamando, você não está com energia alta, você está falando coisas verdadeiras. Olha, a gente não está aqui para dizer que tudo está perfeito e que a gente tem que viver no país né, Alice no País das Maravilhas. Não. As coisas são erradas, os atendimentos não são bons às vezes. Mas isso não precisa ser uma reclamação. Uma pessoa, ai, parece que a gente sabe tanto. Vai fazer. Quando a gente começa a fazer, a gente tem mais paciência com os outros, porque a gente sabe a dificuldade que é, É sabe? verdade. Você vê uma pessoa fazendo a live, nossa, você faz muito melhor. Vai fazer. Vai fazer, porque as pessoas precisam ouvir coisas boas. Se você faz melhor, é bom que você faça. Se a comida não tá boa, poxa, faz uma melhor. Isso não é ruim não. Faça melhor, mas não só reclame e não faça, né? A gente reclama da pessoa tóxica, veja se não é também. Será que não sou eu que sou tóxico? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando, porque tal pessoa me disse isso. Gente, a gente fala as mesmas coisas, né, dos outros. A gente fica chateada às vezes quando alguém vem nos cobrar assim, você devia estar fazendo isso em tal tempo. E são coisas que são normais, sabe? A pessoa, porque a gente vive, porque é que tem muita gente que nos procura com esse vazio. É porque fez o que a sociedade manda. Você tem um tempo médio para casar, você tem um tempo médio para ter filho. Você, assim, né? Você casa com 30, você tem filho com tantos anos, tá com tal idade. Quando você Só tem um antes, detalhe, se você trabalhar nessas médias que ela está falando, você é medíocre. medíocre. E quando a gente fala nessa mediocridade, não é uma ofensa, é Não, média. é média. E as pessoas, elas vivem melhor quando elas estão na mediocridade, porque elas são mais aceitas, claro, né? Eu agora vou fazer faculdade. Gente, ótimo fazer faculdade. Mas é qualquer tempo. Qualquer tempo. É verdade. E tem mais, fez uma e não tá gostando daquilo, vai fazer outra coisa. A tua profissão não te define. As pessoas quando vão se apresentar, eu sou tal pessoa, eu sou dentista, eu sou pedagoga. Querida, querido, você é um espírito absoluto, eterno, É isso aí. poderoso. Não se defina por essas coisas, tá? Não, mas eu perdi tempo. Querida, que tempo que foi perdido? Se você tem valores eternos para ser vivido, então vamos começar a rever isso. Precisa entender o Kairos, que é o tempo de Deus. É o presente. Ele é o do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Não tem esse tempo que nós, seres humanos, temos. Nós estamos sendo hoje um espírito, mas dentro de um corpo, dentro de uma dimensão, e tem o tempo nesta dimensão que muitas vezes nos tira do pensamento do eterno, como está dizendo Patrícia agora. Então, abrir os olhos para coisas eternas. Isso É nos isso. dá, até aqui nesse tempo, né, que a gente tem aqui, que é limitado, nos dá sensações maravilhosas, se os princípios forem eternos, né? Bem, E nunca esquecermos disso. bom, então nós passamos hoje uma mensagem para vocês. Eu queria agradecer por estar conosco desde o início, a Lia, o Vitor, a Mary, um pouquinho depois a Erima e assim por diante, né? Que Érima, a minha amiga de nossa, infância. na verdade, a nossa tela aqui, ela tem uma limitação de pessoas, devem ter mais pessoas, mas eu não consigo estar podendo me referir diretamente a vocês. Mas somos muito gratos pela atenção de vocês nesse dia. Eu estou criando um programinha agora chamado eu quero colaborar.
Por que que eu estou criando este programa? Porque nós precisamos ter mais interação. E isso é bastante interessante. A interação é que vai fazer com que eu cresça e você cresça. E as redes sociais hoje, muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, eu preciso ter 10 mil, 15 mil, 1 milhão de seguidores. Mas seguidores para pôr apenas um coraçãozinho lá de vez em quando, não significa nada. Eu prefiro ter 10, 12, 15 pessoas, mas que realmente estão procurando solução, estão procurando dar sentido à sua vida, estão querendo melhorar de vida, desfrutar da promessa que o Senhor deixou para nós, que é de ter abundância em todas as áreas. Nós podemos ter, só precisamos estar conhecendo, compreendendo, o que significa também praticar, né, as coisas que Ele mesmo, o Criador, deixou para nós aqui, como as leis universais, como usar da nossa razão, usar das nossas emoções, da intuição. Patrícia falou, nós estamos na era da intuição. É isto, é a aproximação com o Criador, é a conexão começando a fluir. Olha só, quando a gente fala aproximação, é de consciência, porque Ele já habita em nós. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Não. Ele habita no templo que foi Ele que fez, que somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Nós temos o poder. Agora, temos que ter conexão, né? Quando na Torre lá de Babel, né? Deus disse: se eu não parar, eles vão construir, porque qualquer coisa que você se junte com alguém e você se determine, isso vai se realizar. Então, olha o poder que nós temos, mas isso é de estar conectado. E se nós queremos coisas boas, coisas grandes, vamos subir nossa energia, vamos elevar e vamos nos conectar. Nos conectar não precisa ser aquela aproximação de amizade, não. Mas olha, quando você ouve alguém que essa pessoa te acrescenta, você está tendo conexão com ela. Então veja o que os teus olhos estão, né, perceba, tenha consciência do que os teus olhos estão vendo, do que os teus ouvidos estão ouvindo, né, e do que a tua boca está falando, porque você vai ter conexão com tudo isso. E nós começamos com isso, é consciência. Nós somos seres conscientes, então vamos usar essa consciência para produzir. Devemos ser conscientes, muitas vezes não somos. O dom da consciência foi dado por Deus ao ser humano. Então, a gente é quem tem que desfrutar dessa consciência. Então é isso, pessoal. E eu colocaria assim, entre aí na bio do Instagram e se inscreva nesse programa que eu estou colocando no ar agora, que é Eu Quero Colaborar. Esse programa ele vai fazer com que a gente comece a interagir bem mais do que nós estamos interagindo hoje. Há muita coisa que eu tenho para levar a vocês e tenho também para receber de vocês. E eu estou aqui para aquilo que o propósito determina, servir e servir mais. Então, se eu não tiver essa interação, como poderei fazer isso? Então, eu estou procurando meios de melhorar esta interação. E como disse, eu não busco 10, 15, 1 milhão de seguidores, não é isso. Eu procuro pessoas que realmente estão querendo crescer na vida, assim como eu sempre coloco este desafio para mim. E nós vamos crescer em conjunto, porque nós somos parte de um todo. E como parte deste todo, para que o todo tenha sentido, estas partes precisam colaborar entre si o tempo inteiro. E estar usando da cocriação com Deus, trazendo novas coisas para agregar no nosso dia a dia. Então, dê uma olhadinha lá, entre lá na bio e faça sua inscrição. Isso é evidente que não tem custo nenhum, né? Para que a gente possa começar a interagir. Eu vou disponibilizar algumas matérias exclusivas via e-mail para vocês, para que vocês possam ler, para que vocês possam adotar, se assim acharem interessante. Assim como farei uma série de pesquisas para ir melhorando, cada vez mais essa nossa interação.
Então, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco praticamente esse tempo todo. E a live que faremos na quarta-feira, ou que farei na quarta-feira, é uma live que eu questiono 40 ou 400 Hz. O que significa isso? Como nós devemos gerenciar nossa energia? O que significa 40 Hz? O que significa 400 Hz como energia que esteja vibrando em nós? Então eu vou tratar desse assunto. E eu aguardo vocês lá também e espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada. Ok, Patrícia? A gente deseja realmente uma semana de cooperação, uma semana de crescimento. Quando a gente fala, o Jorge fala muito nessa, né, de expandir, de crescer, desenvolver, né, com o universo, é sermos quem realmente Deus nos fez para ser, né? De dar os frutos que Ele realmente espera. O que é que ele a mangueira faz, né? O que é que às vezes quem não pensa, os seres que não pensam, a natureza que não tem essa consciência está fazendo o que Deus quer e muitas vezes a gente não está. Então é crescer, olhar para você, saber o seu valor, sabe? Deus ama tanto a gente e ama a cada um. E ama na essência, ama com tudo que você tem. Então, vive isso, desfruta, porque foi um Deus perfeito que te fez. Não tem engano, não tem erro. Você é a obra-prima de Deus. Então, seja o que Ele fez para ser, tá? Desfruta disso e tenha uma semana maravilhosa, semana abençoada. Beijo no coração de vocês, tá? Nos vemos proximamente.